Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Estamos aqui para fazer uma denúncia grave e nós não podemos permitir com que isso aconteça. A temporada 2024 do Flamengo foi uma tragédia por erros de planejamento. O Flamengo opta, através da administração atual, por não profissionalizar os seus departamentos. E, mais uma vez, algo absurdo pode acontecer. O que é uma vergonha é o trem da alegria, que aquela chamada troca de favores em período eleitoral, porque sabemos, quando o Flamengo vai para os Estados Unidos, vai um monte de carona às custas do clube. Então, prestem atenção nessa denúncia, onde o Felipe Luiz vai dizer aqui para vocês, numa entrevista que fizemos com ele, que ele é contra esse tipo de pré-temporada, dizendo que os europeus hoje não são mais parâmetro para a pré-temporada. Denúncia grave. Querem transformar a pré-temporada do Flamengo em festa do Mickey, Castelo, Magic Kingdom, e nós não podemos permitir com que isso aconteça, já que o seu líder, que é o Felipe Luiz, vai dizer aqui para vocês, em primeira mão, que é contrário e que a Europa não é parâmetro porque faz exatamente isso. O Flamengo tem uma estrutura absurda no Ninho do Urubu que não é utilizado para praticamente nada. E é lá que os jogadores têm que ficar para se preparar para uma pré-temporada. Não ir brincar de Magic Kingdom, brincar com o Mickey. Nenhuma estrutura nos Estados Unidos tem como a do Flamengo tem no Ninho do Urubu. Tudo isso e muito mais, e uma denúncia grave, nós vamos falar aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a vocês que essa denúncia ela tem que ir parar em todas as pessoas que precisam ouvir, mostrar que a torcida do Flamengo está atenta, essas trocas de favores em busca do processo eleitoral, em busca do poder a todo custo, não pode acontecer e comprometer a temporada do Flamengo de 2025, assim como comprometeu 2023 e 2024. Então, peço esse apoio de vocês. Você é rubro-negro? É de verdade? Então, pelo menos, mete o dedo no like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com um número maior de pessoas, porque nós vamos mostrar aqui a entrevista que eu fiz com o Felipe Luiz, onde ele se diz contrário a esse tipo de coisa e que eles querem empurrar a goela abaixo do Felipe Luiz, colocando a pré-temporada lá com Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald e algo que já não deu certo e que não dá certo. Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal, nós vamos rodar a vinheta. Após a vinheta, o pau vai quebrar. Galera, é o seguinte, ano de eleição é um ano que, ao invés dos candidatos, né, muitos, eu não vou aqui generalizar, colocar pessoas competentes para cargos de vice-presidência de futebol, o cara é médico, um exemplo. O vice-presidente de finanças, o cara é engenheiro, quer dizer, não tem nada a ver. Eles fazem por troca de favores dos grupos políticos que tem lá. O grupo político está apoiando, eu vou pegar 2 de vocês para colocar aqui na diretoria. E, além disso, é o famoso trem da alegria. Quando tem uma viagem, um monte de gente vai. A entrada das crianças em campo, só vai filho de diretor, cara. Só vai filho de diretor. É filho de diretor porque, em troca de favores, para poder eleger o candidato
da presidência atual ou o candidato que ele apoia. É uma vergonha o que acontece no Flamengo nesse momento. E querem transformar a pré-temporada, que é o momento mais importante do clube, né? É o combustível para a temporada, numa tremenda de uma palhaçada, levando os jogadores para poder ir para a Disney, onde a estrutura que os clubes ficam lá é uma estrutura que não é voltada para futebol. Estrutura de recuperação. Além do mais, o cara, para poder viajar para a Disney, ele perde um dia de ida, um dia de volta de treinamento e pelo menos mais um dia de recuperação. Perde-se 3 dias para poder ir para lá. Eles alegam a parte comercial. A parte comercial é uma pinóia. A gente sabe que é troca de favores. Então é uma vergonha e mostrar aqui que nós estamos atentos e que isso não deve acontecer. A pré-temporada do Flamengo tem que acontecer no Ninho do Urubu, uma estrutura construída por milhões de reais e que serve para esse momento. Os jogadores se internarem lá, trabalharem lá e se prepararem para uma temporada desgastante. Nos últimos 2, 3 anos, a gente vê essa palhaçada acontecendo no Flamengo e o time se arrasta quando chega à metade da temporada. Só que, no início, ninguém vê isso. Ah, legal, ir para os Estados Unidos, mas não sabe que isso atrapalha. Eu vou mostrar a vocês a entrevista que eu fiz com o Felipe Luiz no último dia em que ele estava, a despedida dele de jogador de futebol. E eu fui na ferida. O texto está editado. O texto não, a entrevista está editada, para não ficar muito longa. E você vai ver que, inclusive, ele disse o seguinte: pô, cara, carioca não é mole, né? Me elogiou pra caramba, porque realmente eu fiz vários elogios a ele, e depois me vem com uma pergunta dessa. Qual foi a minha pergunta? Eu me baseei no ano trágico do Flamengo, que foi o ano de 2023, e o ano trágico ele aconteceu porque os atletas tiveram 45 dias de férias. E aí eu perguntei a ele como treinador, ele daria esses 45 dias de férias? É o que eu falo para vocês. Pergunta minha para o treinador é pergunta para tirar o cara da zona de conforto. É pergunta para o cara poder responder aquilo que você quer ouvir. E não tacar confete. Para tacar confete tem um monte que faz. E vocês vão ouvir que o Felipe Luiz é contrário a essa pré-temporada fora do Brasil. E diz que, inclusive, na Europa, hoje, não é parâmetro porque eles viajam para os Estados Unidos. Quer dizer, a mesma coisa que o Flamengo vai fazer. Prestem atenção no que disse Felipe Luiz. O futebol europeu ele valoriza muito a pré-temporada. A pré-temporada é tida como o combustível para a sequência da temporada. O treinador Felipe Luiz daria 45 dias de férias, 50 dias de férias para o seu grupo de jogadores ou aproveitaria esse período para poder trabalhar com uma pré-temporada que todo treinador quer ter, sonha ter, e entrar um ano para poder arrebentar? Pô, Carioca é incrível, né? Carioca me elogiou pra caramba e veio com uma pergunta dessa. Obrigado pelos elogios, primeiro. Eu realmente me sinto lisonjeado com o respeito que a torcida tem por mim, e é recíproco, eu tenho por eles também. A pré-temporada europeia virou comércio. Se você vê hoje, eles não são um exemplo. O Real Madrid, o City, eles vão para os Estados Unidos, ficam lá jogando, jogam 6, 8 jogos lá, jogam Real Madrid, Barcelona, não sei o que e tal, não treinam direito e fazem viagens dos Estados Unidos para a China e tudo mais. Não treinam direito. Então, assim, olha aí. Se um clube tem a possibilidade de treinar, ótimo, dá para treinar. É importante, eu também concordo contigo, é super importante, né? Nós tivemos da nossa apresentação, que foi dia 26 de dezembro, até a final, não, até o Mundial, se eu não me engano, foi 1 mês. Eu nunca fiz uma pré-temporada de 1 mês na Europa, nunca. A maior pré-temporada de Europa, de pré-temporada mesmo, de correr, não sei o que, tal, 2 semanas, a maior. Porque assim, depois você tem que jogar. O que você vai fazer? Você tem que jogar. Então, eu não culpo
em nada. Aliás, o Vitor Pereira não tava aqui, ele só pôde apresentar em janeiro, a gente já estava aqui treinando, ele não podia dar treino. Então, assim, eu não culpo em nada. A culpa é nossa, toda, do que aconteceu, dos jogadores, da comissão técnica, do Vitor Pereira, de cada um que entrou em campo. A culpa não pode ser física, não é nada. Agora, temos que entender, um treinador novo, que estava no Corinthians, que chega aqui, tem que se reinventar. 4 finais, não é fácil para ele. Ele deu azar já na primeira, e o grupo já sente, recuperar um grupo que perde uma final. Porque assim, o que acontece na Europa? Você começa a jogar jogos, e no final da temporada você joga a final. O cara começar com 4 finais, né, foi interessante, assim, para aprender mesmo. Eu aprendi muita coisa com eles, né, com todos os treinadores que passaram aqui. Mas não... minha opinião pessoal como jogador, nada a ver com o tempo de treinamento que a gente teve. Gente, isso aqui é só para mostrar para vocês que o Felipe Luiz, ele deixa claro aqui a opinião dele, que a pré-temporada europeia não é parâmetro para nada hoje em dia. A pré-temporada europeia, os caras vão para os Estados Unidos para poder ficar jogando entre eles. Então, por que o Flamengo vai repetir esse tipo de coisa, cara? Se ele diz que não é parâmetro e que não é o correto, vão fazer isso, vão enfiar a goela abaixo dele? Isso é um absurdo. Nós temos que nos manifestar e criticar de forma veemente, e eu vou fazer isso em todas as lives, porque nós não podemos ter um ano de 2025 comprometido com atletas que não conseguem performar, principalmente no aspecto físico, quando chega na metade da temporada para o final. Não é possível que isso não tenha ligação. Não é possível que tenha que ir para os Estados Unidos para fazer pré-temporada e ficar jogando amistosos. Faz isso aqui com uma estrutura de primeiro mundo que nenhum clube da América Latina tem, de recuperação, inclusive, dos jogadores. Mas eles preferem fazer o trem da alegria. Nós sabemos o porquê que eles querem fazer isso. Sabemos o porquê. Eu não vou ficar aqui falando, porque corro o risco até de tomar processo. É uma vergonha o que acontece no Flamengo e nós não podemos permitir com que isso aconteça, porque está muito claro aqui, lembrando que essa entrevista com o Felipe Luiz foi no jogo de despedida dele há 1 ano atrás e que ele deixa claro que o que faz-se na Europa hoje é comércio, que não pratica uma pré-temporada correta, como tem que ser. Então, se ele defende isso, ele tem que defender isso também no Flamengo, mas é aquilo. Ele trabalha e tem superiores que podem ordenar, mandar e fazer com que ele aceite. E aí, meu amigo, pode comprometer o ano de 2025. Preciso do apoio de vocês, cara, pelo menos para deixar o like nesse vídeo. Porque cada like deixado, o YouTube recomenda o vídeo para mais e mais pessoas. E esse vídeo precisa viralizar. Poucas pessoas vão ter coragem de falar sobre isso. Sabe por quê? Porque tem muita gente vendida, principalmente em anos de eleição. Então apoie a gente, divulguem esse vídeo o máximo possível, porque aqui tem uma entrevista feita por mim com o Felipe Luiz, em que ele diz que não concorda com essa pré-temporada nos Estados Unidos. Deixem o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Grande abraço a todos e saudações rubro-negras.